Fala pessoas, dia 12/6, quinta-feira, um pouco atrasados aqui, mas lembrando, fizemos vídeo no Libertas Nova dizendo que está tudo muito estranho. Tudo muito estranho, todo mundo bem sorridente, e isso a gente precisa fazer uma leitura mais aprofundada. Ou o pessoal coringou de vez, ou uma solução está chegando? Não sei. Lembrando, pode ajudar o canal, tem um link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, muito simples, ajude sempre que puder. Sim, a gente fez esse vídeo porque todo mundo estava dando aquele risadão, todo mundo sorridente, e era piada, todo mundo começou a rir como se estivesse realmente um lugar com uma leveza, parece que ninguém estava sendo interrogado, ninguém estava sendo preso, né? Durante o interrogatório, o Bolsonaro convidou Alexandre de Moraes para ser vice dele em 2026, o Moraes ri, declina, né? Até mesmo o Braga Neto, né? Falando, eu tô preso, presidente, dando aquela risada. O Moraes falando, eu sei. Tem também o advogado do Heleno, né? Que o Moraes brincando, o horário do almoço ainda está longe, porque ele ficava pedindo, não dá pra gente estar um pouco mais tarde pra poder comer, né? Torres pede desculpa por xingamento, talvez eu não estivesse muito bem naquele dia. Alguns estão sorrindo, mas Cid, por exemplo, o Torres, ainda continuam com esse ar de seriedade, porque não estavam tão bem assim. Ó, Torres diz que minuta golpista encontrada em sua casa foi fatalidade e seria destruída. Ou Garnier, por exemplo, que se emociona ao lembrar de 52 anos na Marinha. Então tem gente que não está 100%, mas a maioria, como a gente pode ver nessa imagem, estão todos bastante sorridentes, né? E a gente não entende o porquê, já que é uma coisa bastante complicada que está acontecendo ali, né? Bolsonaro se aconselhou com Temer antes de interrogatório no STF, que lembra a gente aquela questão da carta do 7 de setembro, né? Temer, de acordo com interlocutores, aconselhou Bolsonaro a agir de forma serena e equilibrada no interrogatório. Ele também sugeriu que Bolsonaro pedisse desculpas ao ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente, filiado ao PL, seguiu os conselhos. Na oitiva, Bolsonaro brincou com Moraes e até pediu desculpas por ter dito que o ministro teria levado 50 milhões de dólares durante as eleições de 22, né? Bolsonaro pede desculpa a Moraes durante o interrogatório. Bolsonaro disse que acusou o ministro do STF sem indício. Me desculpem. Então, pelo visto, existiu mesmo essa conversa com o Temer. E o Bolsonaro realmente ele tentou ao máximo ser super sereno, até brincalhão em certos momentos. Minha intenção nunca foi desacreditar e sim alertar, falando sobre as maquininhas. No final, cair na real, diz Bolsonaro sobre derrota eleitoral em 2022. Nunca se falou em golpe, golpe é uma coisa abominável. E frente a frente com Moraes, Bolsonaro chama 8 de janeiro de baderna. A gente já viu diversas alegações dele sobre 8 de janeiro. Ó, nega colaboração com 8 de janeiro e diz que sempre tem malucos com ideia de intervenção militar. E sobre caminhoneiros, se eu almejasse o caos, era só ficar quieto sobre os caminhoneiros, tá? Então você percebe que a situação toda lá foi bastante... Muita gente falou assim, não, Bolsonaro tem que chegar lá e dar o pé na porta. E aí, ele chegou e fez totalmente o contrário, pelo visto foi o que foi combinado com Temer. Não escrevi, não alterei, não digitei nada, não tenho responsabilidade sobre essa minuta, nunca desrespeitei uma só decisão do ministro Moraes. Joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. E aí... Bolsonaro disse que depôs ao STF de cabeça erguida, né, não invoquei silêncio, não busquei subterfúgio, não respondi a cada pergunta com transparência e convicção. Quem tem a verdade como companheiro não teme ser questionado e jamais se curva diante da injustiça. E é o que acontece. Muita gente se pergunta se foi a estratégia certa, se ele devia ter agido diferente. Bolsonaro, dizem aí, aliado, será preso até outubro, né? Calculam os advogados, tem que ver se isso realmente vai acontecer. E aliados veem erro de Bolsonaro ao brincar com Moraes sobre vice. E aí, pra você ter uma noção, não é só a direita que às vezes ficou chateada. O próprio PT achou que Moraes errou. Moraes é criticado por clima de piadas e sorrisos com réus do golpe. Secretário da Casa Civil do governador Eumano de Freitas, PT no Ceará, Chagas Vieira, criticou nesta quarta-feira o clima de piadas e sorrisos. Permita-me a franqueza, mas me incomodou o clima de piadas e sorrisos no julgamento de um dos crimes mais graves contra o país. Aí diz aí o petista. Aí você percebe que, aparentemente, o que aconteceu ali desagradou ambos os lados, tá? Então, muita gente gostaria que fosse diferente, muita gente não gostaria de brincadeiras, tá? Bolsonaro e Moraes preferiram fazer um dueto ao invés de um duelo, diz o Globo, né? E Moraes libera até Bolsonaro e réus da trama golpista para se comunicarem agora. E o general Heleno vai um pouco mais além, todo mundo negando as coisas, e o general Heleno faz aí a declaração dele sobre as maquininhas, que é bater de frente, tá? Pra você ver. Será que realmente esses sorrisos... Eu fiquei muito em dúvida, porque eu não esperava, porque toda vez que eu vi o Mauro Cid, por exemplo, até desmaiando
passando mal, aqueles áudios, o desespero. E até ele eu vi um pouco mais tranquilo, tá? Mas ainda um pouco mais tenso. Então eu vi Torres e o Mauro Cid tensos, o Garnier. Mas de resto ali, o advogado brincando, todo mundo sorrindo. Até o Moraes aparentemente deixou aí, pelo menos pro pessoal que não sabe de política, uma imagem até mais serena, de uma pessoa brincalhona, tranquila. Moraes depois, inclusive, vai à festa junina na casa de Nunes Marques após interrogar Bolsonaro, como a gente sempre fala, né? Bolsonaro ali, só o André Mendonça ainda segura algumas coisas. O Nunes Marques já jogou a toalha há muito tempo em defender as coisas. Você vê que até festinha na casa dele tá acontecendo, tá? Bolsonaristas elogiaram Fux e atacaram, né, o Moraes no Telegram por teatro no interrogatório, estão chamando muito de teatro. Enquanto a gente vê tudo isso, aconteceu do STF formar maioria para manter condenação de Débora do Batom à prisão, né? Aí você me diz aí o que você acha. Fizemos um vídeo falando exatamente sobre essa questão dos risos e sorrisos. E tem coisa bastante grave acontecendo no Brasil, né? Que a gente sempre alerta aqui, a gente faz um vídeo bem completo com todos os assuntos, né? Então a gente sabe que tem muita coisa a se preocupar no Brasil. É muita coisa que fica até sobrecarregado. Não conseguimos nem falar sobre tudo. Por exemplo, a STF retoma julgamento sobre responsabilização das redes sociais. Volta hoje, mas só para deixar claro, o Zanin vota a favor da responsabilização das redes por conteúdos e o placar está 5-1, mas eles já formaram maioria pela responsabilização das Big Techs por conteúdo de usuários. E a gente já dá aquela quase despedida aqui, porque nós sabemos, né? A gente vai ver umas notícias aqui, a gente vai entender que provavelmente esse canal no futuro talvez não exista, não por causa de fake news, é porque as Big Techs serão, vamos dizer, elas ficarão de mãos atadas no Brasil, porque um canal como esse aqui é perigoso. Porque a gente fala de notícias, e vocês vão ver que as notícias são coisas que realmente já queriam limitar, e pode ser que limite ainda mais. Gilmar diz que todos no STF admiram o regime chinês, mas confunde líderes do país, né? Aí o Gilmar Mendes, não sabemos se era uma brincadeira ou não, mas realmente fez grande barulho. Eduardo Bolsonaro já colocou em inglês pro pessoal lá fora ver, é um negócio que realmente preocupa, né? Aí ele falou que todos os integrantes da corte admiram o regime chinês, a gente não sabe se era uma ironia ou não, só que ele citou, né? Não importa a cor do gato, mas que ele casse o rato. E aí o Barroso corrigiu ele. Aí você vê como os caras têm um conhecimento, né? Falou que a frase de Deng Xiaoping não é do Xi Jinping. E você fala, ué, os caras estão entendendo da coisa, né? E a gente vê aqui que ainda continua o papo que Estados Unidos garantem relação firme com o Brasil, apesar de possível sanção a Moraes. Por quê? Estados Unidos voltou a afirmar a possibilidade, tá? Da Lei Magnitsky, que Moraes, naquele interrogatório ali, parecia outra pessoa. Ele estava bem assim, agressivo contra Aldo Rebelo, dentre outras pessoas. Ele parecia mesmo mais enérgico ali, ele estava bem tranquilo. Não percebi nenhum tipo de exaltação, né, de nervosismo da parte dele. E claro, a gente tem que ver aí que, aparentemente, Gilmar Mendes, se estava brincando ou não, você vê Dino voltando pela regulação das redes, que fala liberdade regulada é a única liberdade. Suplente de Zambelli saiu do Brasil e deixou quem? Um cara que defende a regulamentação das redes, tá? E Cadê julga conduta, o CAD, né, julga conduta do Google em suposto monopólio de notícias digitais, que é justamente o quê? Estão reclamando que o Google pega as notícias, eles colocam na página principal e não dá o crédito. Ou seja, não paga para os principais meios de notícia, os portais aí. Isso aí é um assunto global, no mundo inteiro existe esse avanço para cima do Google, e a gente vê que, por exemplo aqui, se muito provavelmente existir uma renovação da lei, toda vez que a gente colocar essa imagem na tela, pode ser que a gente não possa mais. E aí será verificado pelo YouTube e a gente tem esse canal completamente anulado. Então você, se tudo isso avançar, dependendo dos desdobramentos disso tudo, dê adeus a esse canal, né? E aí temos também essas informações aqui, né? O Haddad sempre batendo de frente com os deputados ali, porque a gente sabe muito bem como funcionam as coisas. Ele falou assim sobre a questão da internet, por isso que a regulamentação para eles é tão importante. Ele falou assim, ó, não tem 300 milhões de pessoas que falam português no mundo, diz Haddad sobre o vídeo do Nicolas, que teve 300 milhões de visitas, né? E o Nicolas até brincou, como o Baby Shark pode ter 15 bilhões de visualizações se só temos 8 bilhões de pessoas no mundo? Básico, tá? Só para deixar claro, as pessoas entram mais de uma vez para ver o vídeo, tá? Não é porque existe aí ETs, pessoas da galáxia toda dando aí, acessando o YouTube e dando mais visitas, né?
são visitas que a pessoa entra de novo, quer compartilhar o vídeo, entra, já contou outra visita, manda para alguém, entrou de novo para compartilhar de novo, dá? Então, às vezes a pessoa pode entrar mais 10 vezes no mesmo vídeo se for para ficar compartilhando, né? E Lula criou ou elevou o imposto 24 vezes, aponta manifesto de parlamentares. Tem lugar que diz 27, alguns dizem 24. Perdemos as contas, não sabemos. Mas deixa quieto, fica tranquilo, porque a Haddad diz que alta de impostos não mexe com o dia a dia da população. Tá? Não mexe, e se fala que a arrecadação pode assustar, mas são necessárias para corrigir distorções. Tá? Fique tranquilo, não fique assustado, mesmo que o churrasco tá mais salgado, o preço da picanha sobe em maio. Eu, nesses últimos tempos, já vi o preço dobrar em alguns lugares, tá? E olha só os banqueiros. Aumento de impostos reduz crescimento do país e causa perda de eficiência. Que coisa básica, eles não sabiam disso, não? Ficaram bem quietinhos quando as coisas estavam saindo dos trilhos, né? Agora fazem essa análise fantástica. Governo publica MP e decreto para compensar recuo na alta do IOF. Como a gente falou, conversaram lá porque muitas pessoas ficaram insatisfeitas, né? Algumas empresas. E aí o que vai acontecer? Vai para cima das bets e também imposto de renda de 5% para títulos de investimento. Então você sabe, imposto sobre crédito imobiliário afetará a compra da casa própria, dizem associações. Até mesmo a questão de comprar uma casa no Brasil aparentemente está pior. Gleisi Hoffmann defende cobrança de 5% sobre títulos isentos do imposto de renda. E Margareth Menezes defende tributação sobre o streaming do Brasil. Então tem pouca coisa, tem pouca taxa? Pera aí que todo mundo às vezes tem uma ideia nova. E falando em streaming, falando de cultura, Ministério da Cultura libera 300 milhões para o audiovisual. Né? Aí eles têm dinheiro pra caramba. Enquanto isso a gente vê o quê? Um esmagamento da iniciativa privada com nova regra de trabalho em feriados que passa a valer em julho. O que acontece? Segundo as novas regras, as empresas só poderão abrir em feriados após firmarem acordos com os sindicatos da categoria. Então a gente vê essa coisa tão complicada. Às vezes é necessário eu vou trabalhar no final de semana, então muitas empresas vão deixar até de trabalhar final de semana, ou domingo nesse caso, ou feriados. E aí vai acontecer o quê? As pessoas talvez sejam demitidas. Não é uma possibilidade, mas tá aí. Os caras estão empurrando. Cada vez mais difícil o Brasil, iniciativa privada. E governo muda a regra. E trabalhador pode pegar até 9 empréstimos consignados CLT. Isso mesmo, pegue vários. Né? Pegue vários, depois eu quero ver como paga. Né? Eles estão aí, não estão nem aí. Governo Lula gasta 1,2 bilhão para construir nuvem soberana de dados. O que será que eles vão fazer com esses dados? Para que essa nuvem? Né? Para um controle maior? Vão observando, tá? Vão anotando aí enquanto podemos observar. Vice-presidente do PT defende que Lula corte relações com Israel, o que é uma coisa assim, já não cortou com as declarações que ele sempre dá, mas lógico que em meio à crise, o Senado aprova acordo do governo Bolsonaro com Israel, que aí desde a época do Bolsonaro, agora foi aí colocado, agora foi aprovado o acordo, justamente aparentemente para dar aquela cutucada no governo Lula, tá? Aí daqui a pouco aparece o Flávio Dino aí falando de corte de emendas, aí, né? Tem toda uma negociação. Enquanto isso, o governo entra na mira do Senado por fraude com inclusão de venezuelanos em programa social. Aparentemente o Senado está começando a fazer uma movimentação. A gente não pode esperar muito, né? Porque a gente sabe que é tudo uma questão de negociação no fundo, né? Presidente de sindicato investigado por fraude no INSS vira vice do PDT, tá? Anota aí, vira vice do PDT. E olha só como as coisas andam. Caso do INSS, Justiça anula relatório que embasou a operação. Não, ainda tem muita investigação, ainda não fechou tudo, mas olha só que interessante. Teve aí, né, documento que teria sido compartilhado sem autorização judicial. E a gente já vê, pode ser que exista uma manipulação, alguma coisa para parar o INSS, esse escândalo? Não sei. A investigação continua. E no mundo a gente pode falar que a Suprema Corte da Argentina manda prender Cristina Kirchner. Que é o quê? A brother do Lula. Porque o Lula telefonou, né, no final da tarde para a companheira Cristina Kirchner. Companheira, tá? Então você percebe. Apareceu algum escândalo, alguém vai preso, corrupção. Você vê que o pessoal se abraça porque ninguém solta a mão de ninguém. Simples, né? Enquanto isso, Mota pede ao Supremo para rejeitar pedido de Nicolas para instalar CPI do INSS. Então a gente viu aqui já 2 postagens do Nicolas. E aí, lógico, o Mota, que é o cara que a gente não deveria esperar nada. A gente falou disso aqui, mas e tá aí. Ele realmente, esse cara tá cada vez mais vermelho para o desespero de todos, cada vez mais unido com o governo.
E aparentemente está difícil recuar, difícil se afastar. O TCU, como a gente vê aqui, vai investigar a contratação de show em jantar de Lula e Macron. Já ia falar de show de Janja. Mas isso é o TCU, já não é a primeira vez que está investigando e indo para cima do governo, que é inusitado, na minha opinião. Mas aparentemente nada, pelo visto, anda, está bem complicado. E internacional, ainda Zelensky pede reunião privada com Lula na cúpula do G7, né? O que não adianta de nada. Zelensky vai tentar conversar com o empregado. Deveria negociar com o chefe. Mas também o chefe é um pouquinho difícil, né? Vamos falar da questão do Musk, né? Musk disse arrepender de algumas postagens sobre Trump. Passaram dos limites. Ele postou lá que passou dos limites, a gente já viu que ele apagou. Por que eu falei? O Elon Musk é um cara impulsivo, né? Teve gente que fez uma análise do tipo assim, não, é que eles estavam fingindo, era tudo um grande teatro, porque o Musk, ele quer, como já saiu do governo, ele quer se distanciar da imagem do Trump. Mas pelo que eu vi, já se encontraram de novo, teve postagem que o Elon Musk pôs coração, então ele está tentando abraçar o Trump de novo. Então a questão da teoria de que eles estavam tentando se afastar, se está querendo se aproximar de novo, foi uma briga que não serviu de nada, foi só simplesmente impulsividade de Elon Musk, só perdeu dinheiro. Até o pai dele falou, você está fazendo uma besteira, porque ele tentou bater de frente com os Estados Unidos, não é com o Donald Trump. Muita gente vê políticos como a representação completa e total do Estado. Eles são representantes até mesmo de forças que a gente nem imagina. Parece teoria da conspiração. Mas é lógico, você acha que quem tem a força nos Estados Unidos? O presidente ou as forças armadas? Né? Quem é que realmente manda na coisa, que pode fazer algo? Então, Elon Musk, um cara que tem aí muitos satélites, começou a querer atacar o presidente, que aí é ligado, né, um empregado do Estado americano. Vai dar ruim, é lógico que vai dar ruim, né? E Trump, inclusive, está aí com um acordo comercial entre Estados Unidos e China, falou que está fechado, e é mais ou menos essa foto aqui. O que é que acontece? Donald Trump, colocando as tarefas lá em cima, vai fazer sim o que eu quero, e aí acabou acontecendo que talvez, né? Porque quantas vezes ele tentou com Putin, a coisa não solucionou. Acordo entre Trump e China inclui tarifas, exportação de terras raras e visto para estudantes chineses, até estudantes chineses que ele estava batendo em Harvard, aparentemente está abrindo as coisas. Tudo para tentar fazer um acordo. E olha só que interessante que saiu na mídia. Entenda por que Putin agora considera a China uma séria ameaça à Rússia. Será que Donald Trump, num movimento assim mais, não vou chamar de desesperado, ou realmente forte, incisivo, tenta aí afastar a China da Rússia? Porque o que acontece? Tem aí um documento interno da Agência de Segurança Russa que estava dizendo que a China não é tão brother assim, por mais que eles falam que são muito amigos. A gente sabe, os caras são companheiros, e por isso é difícil eles se afastarem, até porque você tem do outro lado, né, um grande poder, você tem os Estados Unidos, então não dá para ficar de brincadeira. Se soltar a mão de um amiguinho, por isso que eles não soltam a mão de ninguém, se soltar não tem como, tá? Mas será? Vamos ver como funciona, né? A geopolítica é muito complicada, então tudo que o Donald Trump está fazendo é extremamente complexo. Às vezes o brasileiro tenta entender, vai atrás da mídia, vê a Globo, fala, está fazendo as coisas muito erradas. Mas até mesmo o tal do Bob que o Donald Trump pegou é tipo assim, uma coisa muito ousada, famoso bold move. Difícil. Claro que lá nos Estados Unidos teve problema também, o governador da Califórnia enfrenta Trump em público e ganha força para 2028. Ganha força por quê? Porque está acontecendo o caos lá. Né? Existe a questão da imigração, estão mandando todo mundo embora lá, um monte de gente com bandeira do México, um quebra-pau. E o Donald Trump não tá de brincadeira. Ele viu que o negócio tá feio. Você vê que ele viu que botando fogo em carro, tudo, e falou: vamos mandar a força, né, Forças Armadas, vamos mandar um monte de coisa, SUV, helicóptero, o que for. E aí o governador, né, lá da Califórnia falou, olha, isso aí ele tá fazendo de propósito, isso aí foi inventado dele, ele tá querendo, vamos dizer assim, entrar no meu estado, ele quer fazer um absurdo ali, pagando de vítima e batendo de frente. Só que aqui como eu falo, né, o negócio é muito além, muito além. O que os Estados Unidos está fazendo é uma limpeza do que estava acontecendo nos últimos 10 anos, tá? Então Trump encerra operações internacionais do USAID até setembro. Então vai ter muita coisa sendo limpa no mundo, né? E se possível, também cogita a possibilidade, talvez seja essa uma das coisas que o Elon Musk ficou chateadinho, além da questão do EV mandates, que ele não vai poder mais ter aí vender carros para o Estado americano, o USAID pode ser usado pelo Trump. E aí ele consegue fazer o quê? Uma movimentação pró-direita, como a esquerda tinha o USAID pró-esquerda, e o USAID vai pró-direita. Será? Não sei. Tá, seria uma estratégia bem eficiente. E a Rússia ameaça causar o fim do mundo,
Aí você vê que você percebe que esse assunto complicado de se falar, tá? A gente tem muitas restrições aqui no YouTube, mas a coisa ainda tá difícil, né? Porque os caras não conseguem negociar. Para finalizar, a inteligência artificial deve impactar 31 milhões de empregos no Brasil e afetar 13 profissões. Esse é um assunto que a gente fala bastante nos outros canais. Lembre-se de acessar também o Libertas Nova, o Little Talk, a gente fez um vídeo importantíssimo sobre IA, porque é pior do que vocês imaginam, tá? Questão de emprego é algo que será o famoso Skynet. Muita gente fala, não, no futuro vai ter Skynet, os robôs vão dar tiro nas pessoas, uma coisa absurda, uma coisa absurda. Não, os robôs vão te matar de fome. Será até muito mais cruel. Né? Então lembre-se de você estudar e não deixar cair a peteca e realmente começar a usar a IA na sua vida. Não importa, eu acho que é coisa do demo. Não, meu, seu vizinho não acha coisa do demo e vai conseguir tirar um emprego seu. Então lembre-se de sempre se informar sobre IA e atualizar. É o assunto mais importante, ainda mais você que é jovem, tá bom? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Estamos aqui praticamente todos os dias. Se não é nesse canal, nos outros. Quem me acompanha em todas as redes sabe que a gente trabalha aí todo dia, colocando até mais de um vídeo por dia. Então lembre-se de me acompanhar em todas as redes e ajudar o canal com o link da Amazon. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Estamos juntos. Muito obrigado e até mais.